Nós estamos falando esses dias sobre creia, né? Crer. E se tornou uma série, né? Acho que já tem 3, 4 palavras. E eu gostaria de encerrar essa série falando creia, né? Na ressurreição. Amém? O texto é Mateus capítulo 24. Se você tem a Bíblia aí, abra lá, por favor. Mateus não, desculpe, Lucas. Lucas, capítulo 24, de 1 a 15, é o texto que a gente vai ler. Lucas 24, versículo 1 ao 15. Ele vai falar assim, a ressurreição. E diz assim na minha tradução, querido. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, as mulheres, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestido resplandecente. Versículo 5. Estando elas muitos atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, e Jesus se aproximou-se e ia com eles. Amém, glória a Deus. Jesus é o único homem que morreu e ressuscitou, e que nós não encontramos dentro da história, dentro das pesquisas, pedaço do seu osso, né? Tem aí vários semideuses aí, um deles chamado Buda, que muitos veneram, mas encontraram os restos mortais dele. E tantos outros, mas de Jesus não se encontrou. Então a nossa fala hoje, eu quero encerrar dizendo: eu creio, ou creia na ressurreição. João capítulo 11, 25, diz assim uma palavra muito interessante, não está ali, mas anote. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando isso para Marta, né? Pela morte de Lázaro, o irmão dela. Versículo ainda 1 e 2 do Lucas 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. Todas aquelas pessoas, irmãos, que creem na ressurreição de Cristo, tem uma perspectiva de vida muito mais positiva e muito mais cheia de fé. Isso é fato, né? E uma coisa diante que estão vivendo hoje, né? Tem vários céticos aí, tem vários ateus, né? Muçulmanos, judeus, infelizmente, que ainda não acreditam ou ainda não experimentaram, né? O valor da ressurreição. E aí eu gostaria assim de falar, eu quero afirmar porque é assim que eu creio, eu quero afirmar
porque é assim que eu entendo a Bíblia, e você pode até discordar, mas para discordar você vai ter que pegar a Bíblia e mostrar algumas coisas, porque eu creio na ressurreição de Cristo. Eu não fiz uma pergunta, eu afirmei, eu creio na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Eu fiz um tempo filosofia. Eu tinha um professor muito legal, que ele não acreditava, né? Filosofia, infelizmente, é uma área muito complicada. Eu tinha um professor que não acreditava muito nessas coisas, e a gente sempre discutia. Porque ele queria falar algumas coisas, eu dizia assim, olha, eu convenço você com a palavra, e eu convenço você também com a história. E eu convenço você com a ciência. Mas o Senhor só pode me convencer com a sua palavra filosófica, tentar convencer, sem ter fatos, né? Somente palavra. A Bíblia, ou a palavra de Deus, é o único livro que ele fala, ele prova, e ele convence aqueles que querem ser convencidos que há uma vida eterna. Mas também é o único livro que mostra como é o homem de fato, né? Ele nunca escondeu, Deus nunca escondeu o homem é falho. O homem tem dificuldade. O homem foi formado, né? De pecado em pecado. Então esse homem precisava, novamente, ter livre acesso ao Pai. Então, a Bíblia nunca escondeu, a Bíblia não tem histórias lindas de homens que nunca erraram. A Bíblia tem história de homens que erraram, mulheres que erraram, mas, porém, esses homens, essas mulheres, encontraram o perdão de Deus quando elas quiseram esse perdão. Então a Bíblia não é um livro onde diz assim, olha, só tivemos homens perfeitos. O único homem perfeito que a Bíblia fala chama-se Jesus de Nazaré. Jesus nunca errou. Ele veio como homem, nascido como homem, através de uma mulher, sem ter relação sexual, né? Mas veio de uma forma milagrosa, como milagre, para provar para mim e para você que poderia alguém sim viver neste mundo sem pecar. E ele viveu sem pecar. Mas porém era Deus. Então quando a gente diz crer na ressurreição, acreditar na ressurreição, porque somente a ressurreição de Cristo nos levou novamente a ter comunhão com Deus. Senão nós estaríamos hoje complicado, porque a gente dependeria de homem, de confessar para alguém perdoar nosso pecado, para que alguém falasse para a gente alguma coisa. Não. Hoje eu e você temos acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. Então a ressurreição, ela tem um grande significado na história. Não o ovo da Páscoa. Não é essa Páscoa que aí está coelhinho, né, tal, não. Mas a ressurreição, para nós como cristão, para nós que conhecemos um pouco da Bíblia, para nós é algo assim, algo importantíssimo na história. Não tem como hoje nós deixarmos de falar sobre a ressurreição. Não tem como nós deixarmos de falar. Então houve na história alguém que veio, viveu aqui na terra como homem, pagou os impostos, morreu e ressuscitou. Está aqui na Bíblia. Não tem como a gente dizer, não vou acreditar, é Bíblia. Mas foi homem que escreveram, pastor. Eu digo, será que um homem na sua sã consciência diria para outro assim, olha, ame os seus inimigos? Será que um homem na sua consciência, como eu e você, escreveria algo dizendo assim, olha, se alguém machucar você, magoar você, ande com ele 1 ou 2 milhas? Alguém falaria isso? Não. Então o livro é um livro assim, inspirados por Deus. Tem coisas aqui que a gente acha absurdo. Nós não somos idiotas ou alguém que
somos manipulados por Deus ou por uma religião. Não, eu não sou manipulável, eu não sou idiota. Mas a Bíblia tem fatos verdadeiros e nos mostra um verdadeiro amor que eu nunca vi em ninguém na terra. Então a Bíblia é um livro assim que nos mostra o grande valor que nós temos para Deus e quanto Deus ama as pessoas. E por mais que você olhe alguém e diz, essa pessoa não merece o amor de Deus, você se engana. Deus morreu por ela e ama muito. Por mais que ele não concorde que ela viva assim ou tenha as atitudes assim, mas Deus a ama muito. E é isso que deixa a gente intrigado muitas vezes, né? A gente fica tentando pensar como Deus, imaginar como Deus, tentar agir como Deus. Mas a gente não vai conseguir, a não ser que a gente entenda o amor de Deus e compreenda o amor de Deus. Aí a gente vai entender algumas coisas e aceitar algumas coisas. Então eu quero falar sobre nessa noite, e ser rápido de novo, porque nós ainda estamos nos recuperando de um grande milagre de Deus. Eu creio que milagres existem. Não somente existem, mas acontecem. Eu creio que os milagres existem, mas também eu creio que eles acontecem hoje. E no versículo 3 a 5 de Lucas 24 diz assim: entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões em veste resplandecente. E ficando elas muito assombradas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? A Bíblia fala que Jesus realizou, irmãos, mais ou menos 40 milagres listados na Bíblia. Tem muito mais. Mas 40 milagres assim, relacionados que Jesus fez, a gente se encontra, tem muito mais. E a Bíblia fala que esses sinais que Jesus fazia, aqueles que haveriam de crer nele, poderiam também fazê-lo. E a Bíblia diz assim, afirma que Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Jesus continua o mesmo Deus há 2.000 anos atrás. Jesus continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez há 2.000 anos atrás. Ele continua amando, continua salvando, continua curando pessoas e continua libertando pessoas. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, acreditar na ressurreição é acreditar que os milagres existem. E esses milagres acontecem. Irmãos, talvez a grande crise da igreja, do ponto de vista interno, não externo, é que nós até cremos que milagres existem, mas nós não cremos que eles possam acontecer na nossa igreja ou na nossa própria vida. A grande questão, tem muitos religiosos que acreditam nos milagres, mas não acreditam que esses milagres podem acontecer na vida dele ou dela, ou da própria igreja onde ela está. E aí a Bíblia fala que o Deus não mudou, Ele é o mesmo. E aí eu digo assim, como que a gente precisa crer na ressurreição? Porque do ponto de vista interno da igreja, irmãos, é um absurdo a gente servir a Deus, a gente aceitar a salvação e não acreditar e não crer nos milagres de Deus. Que Deus pode curar pessoas, Deus pode salvar pessoas, que Deus pode mudar a vida de uma pessoa, ou que Deus não pode me mudar.
Eu aceitei Jesus, mas esse Jesus não pode me mudar. Jesus pode mudar você sim. Porque os milagres existem e acontecem hoje. E pode acontecer agora na sua vida, se você assim quiser e aceitar. Então a nossa palavra é crer no milagre. Precisamos acreditar e crer nisso. Acreditar na ressurreição, que é fato, mas acreditar que essa ressurreição nos trouxe os milagres de Deus. Porque a ressurreição de Cristo, irmãos, foi o maior milagre na história. E aí a gente está falando de fatos bíblicos e históricos também. E científicos também. Creia na ressurreição. Creio na fidelidade da Bíblia. Versículo 6 e 7 diz assim: Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Jesus falou essa fala antes de morrer. A Bíblia, irmãos, ela é fiel em todas as coisas. Tudo que está acontecendo no mundo, a Bíblia diz que haveria de acontecer. Todas as pestes que estão aí no mundo, a Bíblia diz que haveria de acontecer. Então, acreditar na fidelidade da Bíblia. A Bíblia é muito fiel. E aí, a ressurreição de Cristo, ela foi profetizada no Velho Testamento. E a Bíblia, ela é imutável, né? A palavra de Deus não muda. Precisamos acreditar nela. Porque a palavra ensina, conforta, anima, consola, abençoa, limpa e encoraja nossas vidas. Precisamos. É que, aí do ponto de vista interno de novo, com todo amor e carinho, é que muitos de nós, deixamos de acreditar na Bíblia. Mas deixamos de acreditar porque a gente também deixou de ler a Bíblia. E ao deixar de ler a Bíblia, a gente deixa de ser ensinado, deixa de ser animado, consolado, deixa de ser abençoado e deixa também de ser limpo, porque a palavra é a que pode limpar a nossa vida. Então é crer na fidelidade da Bíblia, irmãos. Eu sou pastor há 14 anos. Uma coisa que eu nunca deixei e não vou deixar é de pregar a Bíblia, não aquilo que do que eu penso, mas o que a Bíblia fala. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se está escrito na palavra e você prega a palavra, você acredita na palavra, tudo será feito. Se tiver base na Bíblia, se a Bíblia falou, logo eu acredito e creio e recebo. Mas se a Bíblia não falou, e tem homens escrevendo, dizendo que Deus falou uma coisa que ele não falou, Deus não vai cumprir, irmãos. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Essa palavra. Nada mais. Não temos um livro à parte, né? Livro do pastor Júlio para interpretar a Bíblia. Não existe isso. Quem vai nos ajudar a interpretar a Bíblia chama-se o Espírito Santo de Deus. É o único que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. Por mais que você encontre no mercado livros que poderão te ajudar, mas serão pensamento de alguém. E esse alguém precisa estar com Jesus, andar com Jesus, senão você pode
junto dele, perder a sua fé. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. A Bíblia é o único livro, ou a única palavra eficaz e viva. Ela pode entrar entre a divisão da alma, os nossos pensamentos, emoções, e do nosso espírito que é eterno, e pode mudar a nossa vida. E é apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações, ou do nosso coração. Creia na ressurreição. Creio no amor de Jesus sem acepção de pessoas. Versículo 9 e 10 diz assim: e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram essas mesmas coisas, ou estas coisas, aos apóstolos. Jesus andou, viveu, ouviu e ajudou crianças, idosos, enfermos, mulheres, pecadores. Não uma sociedade que só enxergava, valorizava homens maduros. Jesus veio para todos. E numa sociedade também muito machista, né? Porque somente os homens eram considerados maduros. Somente os homens eram considerados os tal, né? Da época. Jesus veio e quebrou tudo isso. Todos são iguais. Todos são iguais. Então as mulheres, se tem as mulheres que querem adorar alguém, homenagear alguém, mulheres, você tem que fazer isso de Jesus. Porque Jesus, Ele amou sem acepção de pessoas. Ele amou. E aqui a gente vê como Jesus valorizou as mulheres, né? E aí uma perguntinha para nós aqui, fora do que eu vou falar aqui, mas que me chama a atenção. Você se lembra quando Eva pecou? Quando Eva comeu a maçã? Ou de repente, dependendo da Eva, poderia estar comendo uma jaca? Ela pecou. E aí Adão veio muito furioso e falou um monte de coisa. E Adão culpou a Eva, Eva culpou a serpente, e Adão culpou a Deus. Mas a pergunta é o seguinte: onde estava Adão nessa história? Aonde estava? A Bíblia não fala onde estava Adão. Adão estava fazendo alguma coisa. Carpindo não estava porque não tinha como fazê-lo. Cuidando das vaquinhas não tinha como fazê-lo. Porque desde então tudo nascia. O homem não podia, não fazia nada. De repente, Adão está assistindo um futebol, né? Um jogo de futebol, não sei. Jogando um jogo de sinuca. Ou no WhatsApp, ou criando uma página, né, para vender ali. Ou tentando fazer alguma coisa, dizendo: olha, eu vou colocar o nome do cavalo, tenho direito autorais disso. De repente está criando uma página, não sei. Mas a questão é, onde estava Adão aqui? E aí a gente volta aqui no texto de novo, a gente encontra as mulheres estavam lá cuidando, preparando, né? E a pergunta está: onde estavam os homens agora? De repente os homens estão lá num lugar tomando tereré, discutindo, né? Eu ajudei Jesus muito mais do que você. Eu nunca acreditei que Jesus ia viver mesmo, ele ia morrer. Ele era muito fraco para ser um rei. Não sei. Mas a Bíblia fala que as mulheres estão em evidência aqui. E a gente olha na nossa vida hoje cristã, nas nossas igrejas, ou nos lares, né? As mulheres estão fazendo muita coisa. E as mulheres estão fazendo papel que muitas vezes não são papéis dela, era do homem. Mas o homem não quer fazer.
Porque o homem não quer ter compromisso, além daquilo trazer alimentação para casa e nada mais. E aí a gente olha nesse texto aqui, daria para pregar num culto de casais, mas algo muito, muito detalhe que a Bíblia coloca de detalhe rico, dá até o nome das mulheres. As mulheres estavam lá. Os homens não estavam. Os homens já tinham feito a obrigação dela, né? Você já percebeu que as mulheres são a última a dormir em casa? Que muitas vezes o homem vai dormir, as mulheres ficam lavando vasilha, cuida do cachorro, cuida da capivara, cuida do rinoceronte, cuida do elefante. E o homem está lá. E aqui é a mesma coisa, né? Os homens já tinham feito o que tinham que fazer. Eles disseram, vamos sair agora, tomar um tereré na casa do Pedro. Então existe questão na Bíblia que é muito importante, detalhes ricos. E aí Jesus vem com o amor dele, esse amor não somente atinge o homem, mas atinge agora a mulher. Trazendo a mulher no nível do homem, em igualdade sobre amor, sobre perdão. Então eu digo, esse Jesus é um cara muito doido, cara. Esse amor é maravilhoso. Porque Lucas diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia ser perdido. Jesus ama você e me ama, mesmo com todos os defeitos e pecados que eu tenha. Jesus me ama, sim, irmãos, sem distinção alguma. E aí encontramos de novo a mulher adúltera, né? Você não encontra o homem adúltero, você encontra a mulher adúltera. Lá em João 8. Eu acho que vocês nunca prestaram atenção nesse texto, mas eu quero te ajudar. Você não vai encontrar um homem adúltero, só encontra a mulher adúltera. E diz assim: então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquela sociedade, irmãos, era uma sociedade machista, tá? Era. Onde a mulher errou. Onde a mulher, o homem poderia errar. Mas a mulher não. Se a mulher, como foi pega aqui, ela tinha que sofrer. Mas o homem, não. Aí Jesus veio e diz assim, ó, o meu amor, a minha morte é para todos, sem acepção de pessoas. Graças a Deus por isso, né? Amém, querido? Creio que ele vivo está. Versículo 11 e 12 diz assim, e pareceu-lhe como um delírio as palavras das mulheres, e não lhe deram crédito. Mas Pedro levantou-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado consigo o que havia acontecido. Mais um detalhe importante, né, sobre mulher. Eles não acreditaram na mulher, né? E ele saiu correndo para ver algumas coisas. João 1 diz assim, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Irmãos, a morte, Jesus veio e destruiu a morte. E também, através de Jesus, nós temos uma vida eterna, uma imortalidade para todo sempre, a Bíblia fala. Creio na sua presença entre nós. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se dele e ia
com eles. A Bíblia fala, o Jesus diz assim, que ele precisava ir para que ele pudesse mandar alguém chamado Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo da promessa ficaria conosco todos os dias. Então o Espírito Santo dentro de nós é a própria presença de Deus dentro de nós. Então, crer na presença de Jesus entre nós. Eu creio que Jesus está aqui. Vocês querem fazer uma experiência comigo? Não precisa mexer na carteira não, fica tranquilo. Entre no teu carro, se você tem, ou você tem um grande ônibus lotado, e diga para Deus assim: Senhor, fique comigo, fale comigo. Ou cria um lugar, um quarto de escuta, ou quarto de guerra, se você quer chamar. Se assente ali e peça ao Senhor para falar com você. Você vai sentir a presença maravilhosa de Jesus junto a você. Você vai sentir. Você vai sentir uns arrepios. Mas pastor, se eu não sentir arrepio, eu estou dando um exemplo, amiguinho. Você vai sentir uma coisa gostosa. E você vai começar a chorar. Mas se eu não chorar, pastor, é somente uma palavra, amiguinho. Ou você começa a gritar de alegria. Mas se eu não gritar de alegria, pastor, calma, amiguinho, já vai terminar o culto. Então existem manifestações pessoais suas com Deus. Mas uma coisa, você vai sentir a presença de Deus. E você vai ficar quieto ou quieta, né? E Deus vai envolver você tanto. Deus vai falar tanto com você que você vai sair daquele lugar ensopado de amor de Deus. Agora eu preciso, irmãos, crer na ressurreição e crer na presença de Deus na minha vida. Eu preciso andar com Jesus. Jesus quer andar com você. Eu preciso trazer Jesus para andar comigo no meu relacionamento, nos meus negócios. Eu preciso trazer Jesus para andar comigo na minha caminhada de bicicleta, no meu nadar. Eu preciso trazer. Agora, sabe por que a gente não traz muitas vezes, irmãos? Porque as coisas que a gente está fazendo, a gente já sabe que está errado. Porque nós já temos a consciência que está errado. Você poderia chamar Jesus para um negócio escuso? Você poderia chamar Jesus para dizer: Senhor, eu vou naquele barzinho com meus amigos, mas chegar lá eu vou ter que beber, porque eles são meus amigos. Você chamaria? Não, lógico que não. Você chamaria Jesus para cometer um adultério? Você não chamaria, sabe por quê? Porque já sabe que Jesus não gosta disso. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não chamamos Jesus a andar com a gente, ou no nosso próprio namoro, ou noivado, casamento, porque está errado algumas coisas. Tem muita gente que não chama Jesus para andar com a empresa dele, porque a empresa dele está negativado. Ele está roubando. Ele está fazendo coisa errada. Não paga impostos. E aí como Jesus vai andar? Então existem muitas coisas que não tem como a gente chamar Jesus para andar mesmo. Porque na hora que Jesus andar com você, ele vai dizer assim: está errado. Mas eu te amo. Nós convidá-lo para andar com você no seu relacionamento, ele vai olhar e vai assim: ó, isso aqui está errado. Mas eu amo você. Quando você chamá-lo para andar com você, tomar uma cerveja com um amigo, ele vai dizer para você assim: ó, está errado. Você deveria ser o sal e a luz neste lugar. Então crer que Jesus, a presença de Deus é real, perto de nós, em meio de nós, no nosso meio,
É fato, mas isso também vai gerar em nós algumas coisas, vai gerar mudança. Tem muitos que não querem aceitar Jesus, porque dizem assim, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de bater na minha mulher. E eu gosto tanto de bater nela. Então logo eu não vou aceitar Jesus. Então, querido, crer na ressurreição é acreditar e crer que Jesus está perto de você, está andando com você. Eu acredito e creio que Jesus está perto de mim, dentro de mim. E por último, querido, creia, sem dúvida alguma, na ressurreição de Cristo. E ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que surgem dúvida em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou mesmo, pegai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Onde existe dúvida e incredulidade, irmãos, a fé não tem campo para trabalhar. Não tem. Se eu tenho dúvida que Deus vai mudar a minha vida, então não tem como Deus trabalhar com você. Romanos capítulo 4 diz assim, à vista da promessa de Deus não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também é poderoso para fazer, amém? E em verdade eu vou dizer que qualquer que disser esse monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que ele fará aquilo que diz, assim será feito. Com a ressurreição de Jesus, irmão, toda dúvida, toda incredulidade, lançado pelo pecado, foram desfeitas com a sepultura vazia. Nós falamos fatos bíblicos e ações bíblicas. Se você acreditar, se você crer, todas essas coisas relacionadas aqui podem acontecer com você. Porque Jesus está vivo, irmãos, ele não morreu. Ele ressuscitou, ele está vivo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor está sobre os bons e os maus. Deus está vivo, Jesus está vivo. E fazendo milagre aqui, em outro lugar, Deus está fazendo milagre agora. Porque, irmãos, acreditar que coelho bota ovo de Páscoa, realmente, você precisa ler mais a Bíblia. Acreditar que a Páscoa, né, é igual a coelhinho com uma cesta cheia de ovos, realmente, sem dúvida alguma, você precisa ler coisas mais sérias. Hoje pela manhã, as pessoas evangélicas, né, vamos colocar assim, cristã, pegue para mim, escreve assim, Feliz Dia da Páscoa, e coloca um coelhinho, coitadinho do coelhinho. O ovo que está na sacola dele, rasgou tudo. Um ovo muito grande. E pessoas cristãs, que conhecem a Bíblia, mandando banner, onde cestinha representa a ressurreição. Ah, meu irmão, isso é mentira. Ressurreição lembra Jesus Cristo. Ressurreição lembra caminho reaberto para mim e para você. Ressurreição significa amor incondicional que Deus tem por você. Ressurreição significa cura e libertação para você e para mim, para minha família. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, irmãos, é lembrar de Jesus ressuscitando a minha vida, os meus sonhos, a minha nação que precisa ser ressuscitada. Então, se você cometeu esse deslize, peça perdão ao Senhor,
Refaça no dia de amanhã, manda outra coisa. Mas não faz isso. Porque não foi um coelho que morreu por mim. Foi Jesus Cristo que morreu por mim. Isso é fato. E eu não posso, no compromisso que eu tenho com a verdade, e aí a verdade que a gente diz na introdução, que tem muitos que pregam a verdade, mas não submetem essa verdade na vida delas. Igreja, no exato momento, abarrotado de coelhinho no altar. Coelho, grandes e pequenos, abarrotado no altar do Senhor, mostrando para as crianças, mostrando para a igreja, que aquele dia é lembrado o dia do coelho. Se eu vou ser julgado e vou pela verdade, eu aceito. Mas eu for aceito pela mentira, não. Hoje é o dia de ressurreição de Cristo Jesus. E está marcado isso na história. E está marcado a minha vida, há 20 e poucos anos que eu aceitei Jesus. Não posso, irmãos. Porque creio na presença de Deus, creio que Jesus está vivo. E eu creio que Ele pode curar e salvar. A você e a mim. E eu acredito em milagres. Porque eu estou em pé aqui por causa de um milagre. E não foi um milagre pequeno não, irmão. Foi um milagre. Então eu disse, Senhor, falar sobre esse primeiro ponto vai ser maravilhoso. É acreditar que o milagre existem e acontece. Eu sou prova disso, irmãos. Eu estou de pé aqui por causa de um milagre. E ainda tenho marcas desse milagre. Eu não consigo movimentos ainda. Alguns movimentos. Então eu estou aqui porque eu acredito na ressurreição de Cristo. E os milagres existem. E acontece, porque aconteceu comigo. Isso é fato. Então não venha falar para mim, pastor, olha, eu digo, os milagres acontecem. Eles existem e acontecem. Porque Jesus Cristo está vivo. E a presença dele é real com aqueles que acreditam nele. Você vai andar abraçado e dizer, Jesus me ajuda, me cuida, me ajuda nisso, me orienta nisso. E Ele vai orientar, Ele vai ajudar você. Porque Jesus está vivo. Olhe para o teu irmão, se tem alguém perto de você, diga assim para ele assim, ó, eu creio na ressurreição. E eu falei para Deus, Deus, o que a gente vai fazer hoje, além de pregar?